Olá, pessoal, este é mais um Fala Carlão. Fala Carlão, você já sabe, é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E prateleira de cima é o Renato Arantes, que é diretor de negócios da Albal e me dá a honra da presença aqui no programa de hoje. Ô, Renato, obrigado, viu, querido? Obrigado a você, Carlão. Obrigado pela oportunidade de participar desse seu programa, que é um programa super conhecido na área, e é uma honra estar junto com vocês aí, tá? Olha, o Renato, aqui no Fala Carlão, eu sempre começo minha prosa dizendo o seguinte, que ninguém nasce diretor de nada, né? Bonito a gente falar, o cara é diretor disso, diretor daquilo, você tem uma carreira no agronegócio que você vai explicar aqui, mas o que eu gosto de conversar mesmo, e eu olhando um pouquinho a sua carreira, já vi que a gente já tem um monte de coisa em comum. Você quer ver só uma coisa? Que legal, que legal. Eu nasci na roça, tá certo? Eu moro hoje num sítio que fica a 3 quilômetros da casa do meu pai. Eu tomei leite quando eu era pequeno, na caneca, direto que meu pai despejava da teta da vaca, ok? Eu fiz técnico agrícola, só que eu estudei Rio das Pedras, você parece que estudou Jaboticabal. Você fez curso de especialização em marketing lá na Escola Superior de Propaganda e Marketing, eu também fiz. Ou seja, a gente tem um mundaréu de coisa em comum. Agora é o seguinte, eu quero saber de você, onde é que você nasceu, me fala um pouquinho da sua infância, me fala se você nasceu na roça, fala aí, essa parte do programa é a parte mais gostosa que eu acho. Que legal, Carlão. Ouvi tudo isso aí, porque realmente a quantidade de coincidências é fantástica e isso nos deixa bastante à vontade de contar um pouco da história, né? Bom, Carlão, eu não sou muito diferente de muita gente que gosta de agronomia nessa carreira. Eu nasci em Ribeirão Preto, tá? Filho de uma... Meu pai nasceu em Pitangueiras, uma cidade próxima a Ribeirão Preto. Minha mãe nasceu em Brodowski, no interior de uma fazenda no interior de Brodowski, e eles acabaram se encontrando em Ribeirão Preto, e eu sou nascido em Ribeirão Preto, tá? O que me fez gostar disso tudo, né? Como você contou, de ser técnico agrícola, de fazer agronomia. Carlão, na época da minha adolescência, minhas férias praticamente eu passava na casa da minha avó, próximo a Brodowski, e, via de regra, eu cresci debaixo de um pé de café. Então, isso me fez gostar dessa fascinante área. Aquele momento, claro, se falava muito como a agricultura o celeiro do mundo. A agricultura aqui no Brasil como celeiro do mundo ainda era algo a ser expandido, mas aquilo veio de coração. Era uma coisa que eu gostava muito e, a partir daí, eu prestei vestibular, prestei o processo seletivo em Jaboticabal, acabei passando em Jaboticabal, fiz colégio agrícola. E te falo, Carlão, você fez colégio agrícola e comentou aí, cara, é uma das melhores experiências que uma pessoa pode passar na vida. Porque nesse momento eu tinha 14 anos, 14 para 15 anos. Quer dizer, saí da barra da saia do pai, saí da barra da saia da mãe, para morar num regime de internato com pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida. E olha, hoje nós seguimos, eu tenho amigos desde aquela época. Para você ter uma ideia, isso foi de 1985 a 1987. Uhum. E nós construímos laços de amizade por ter uma idade tão fascinante, né? Por estar nessa idade tão fascinante de descobertas na nossa vida, que se estabeleceram laços com pessoas que ficaram, sabe? Porque naquele momento a gente precisava se ajudar. Com 14 anos, aprendendo a viver. E foi uma das grandes decisões que eu tomei na minha vida. Você sabe que eu lembro muito bem do dia que a minha mãe me deixou no colégio. E eu tinha exatamente 14 anos, era 1980, sou mais velho que você um pouco. Eu me lembro do dia como se fosse exatamente hoje. E o mais interessante disso, quando eu fiz 40 anos, eu fiz uma festa e convidei muita gente, dentre os quais alguns colegas, na verdade, convidei todo mundo que eu consegui achar do Colégio Agrícola, e 7 pessoas do colégio foram na minha festa e eu não os Que via. legal. Eu não os via, tinha muitos e muitos anos, né? Era coisa de quase 30 anos, 25 anos.
mas o legal é você olhar aquela turminha e todos com 40, alguns com 45, outros com 39, você olhar para aquele grupo e enxergar o moleque de 14 anos, de 15, né? Porque parece que o tempo passou. Foi uma experiência, na minha ótica, foi uma experiência fascinante. E eu imagino que você também tenha sido da mesma forma. Né? Da mesma forma, Carlão, fascinante. E o bom disso tudo, nós temos um grupo de WhatsApp que nós nos comunicamos e com uma certa frequência até hoje nós nos reunimos. Eu fiquei um pouco distante agora porque, como eu te contei um pouquinho antes aqui do nosso bate-papo, eu acabei morando na Argentina, mas eu até fui em alguns encontros em Jaboticabal mesmo, e é o que você falou hoje. E muitas vezes o legal disso tudo é você olhar para aquela pessoa que hoje tem uma certa idade e você o vê como um jovem de 14, 15, porque foi ali, é ali que a gente se conheceu, mas é muito bom. Bom, a partir daí eu formei no Colégio Agrícola, Carlão, e depois gostei dessa brincadeirinha aí, né? E acabei fazendo faculdade em Jaboticabal, como você falou. Fiz pela Unesp, mais 5 anos em Jaboticabal. Tive excelentes professores. A Unesp é uma instituição que eu só tenho, assim, sou um privilegiado de ter podido fazer parte de uma instituição tão nobre. E aí, durante esse momento aí que eu estudei em Jaboticabal, eu acabei sendo orientado de um grande professor, o professor Santim Gravena, que montou o CEMIP na época. Fui orientado dele, uma pessoa fantástica, assim, de um conhecimento fantástico, uma das pessoas mais reconhecidas de manejo integrado de pragas no Brasil. Hoje já está aposentado, presta alguns serviços, mas já está aposentado, e uma pessoa fantástica, que nesse momento também me arremessou, digamos assim, me expôs a questão de estar em contato com as grandes empresas, porque nós prestávamos, no CEMIP, prestávamos trabalho para grandes multinacionais, no sentido de pesquisa de ingredientes ativos, fazer os seus testes, né, os seus laudos técnicos para submissão de aprovação. E aí foi onde tudo começou. E aí não saiu. E você fez uma carreira aí enorme numa multinacional, e aqui você pode falar o nome, fica à vontade. E eu vejo o seguinte, eu queria te perguntar em que ponto que você, ou se você sempre pensou em levar a sua carreira, não, digamos assim, para uma área mais técnica, mas levar a sua carreira para uma área mais de mercado, para uma área mais de marketing, porque a gente sabe, né? Eu converso aqui com muita gente da indústria, principalmente. Outro dia conversei aqui com o presidente da Singenta, o Valdemar, e o Valdemar estava me falando, Carlão, eu perguntei para ele, Valdemar, quando é que você deixou? Ele falou assim, Carlão, eu fui fazer um teste lá, um experimento no começo da minha carreira, e eu logo vi que eu ia ser um agrônomozinho, mais ou menos. Eu falei, eu acho que eu vou guiar minha carreira para outro canto. Então, eu queria que você falasse, assim, em que momento que você falou assim, não, acho que eu vou seguir, eu tenho mais futuro se eu for mexer com gente do que mexer com agronomia. Olha, Carlão, posso dizer que foi logo no início da carreira. Logo no início da carreira, já vi que a minha necessidade de estar com pessoas, trabalhando na parte comercial e na parte de marketing, foi logo no começo. Eu passei por uma pequena etapa na área de pesquisa, mesmo porque, como eu contei antes, prestava serviço no CEMIP, era uma área mais técnica. E quando contratado por uma empresa, naquele momento, né, que depois essa empresa maior a comprou, que foi a Bayer, o que aconteceu foi que logo no princípio eu falei, ok, para mim daqui para frente meu negócio mesmo tá trabalhando com o mercado, tá trabalhando na liderança, tá trabalhando com pessoas, que para mim era uma coisa que mais me trazia satisfação. Tanto é que daí eu fui fazer algumas especializações, fui fazer especialização em marketing, fui fazer especialização em agronegócio, porque a coisa também, você sabe, Carlão, precisa de um pouco também de esforço para poder você se aperfeiçoar e poder tocar isso, porque uma coisa é a pessoa desejar, outra coisa é a pessoa estar preparado para, né? Então...
para ter sorte na vida, precisa geralmente você estudar bastante, né? O cara que Sim, estuda sim. muito, trabalha muito, geralmente tem mais sorte, né? Não, e também eu posso reconhecer aqui que eu tive muitas pessoas boas que passaram ao longo da minha vida, que me orientaram também, que me propuseram a ser uma pessoa melhor hoje, Uhum. entendeu? Porque existe uma curva de aprendizado ao longo da nossa vida. O Renato hoje, eu tenho 50 anos de idade e, sem dúvida, eu sou uma pessoa melhor do que eu era quando eu comecei, porque pessoas passaram ao longo da minha vida que eu pude extrair muita coisa positiva. Tenho inúmeros nomes aqui que eu poderia colocar nesse bate-papo nosso, mas, enfim, um resumo é que pessoas boas são coisas divinas que caem na nossa vida. É verdade. Eu costumo dizer aqui, viu, Renato, que se eu tivesse que pedir, eu falo aqui, se eu tivesse uma reunião com Deus no começo da minha carreira e ele tivesse mostrado para mim, olha, o que você acha de você ter ao longo da sua jornada fulano, fulano, essa turma aqui, o que você acha? É, ou então, se ele tivesse me dado a opção de falar, você pode pedir quem você quiser que eu coloque na sua frente, na sua vida, aí, ao longo da sua jornada, eu sempre digo que eu não ia ter coragem de abusar tanto, viu? Porque realmente eu fui um privilegiado. E a sua presença aqui diz sobre isso. Renato, agora deixa eu te falar, você foi diretor da Bayer, aí você estava falando que foi trabalhar na Argentina. Me conta como é que você chega, né, nessa casa que você está hoje, que é a Albal, e eu queria, então, que você... A vida, sempre falo assim, a gente vai... A vida é um mar que vai levando a gente e tal, e a gente vai de carona nesse negócio. Como é que foi a sua jornada aí? Você tem total razão, Carlão. Muitas vezes a gente se planeja tanto, né? E as coisas vão acontecendo ao longo da nossa vida, são trade-offs que a gente toma de decisão, se é para a esquerda, se é para a direita. É isso aí. E eu te conto que, além dessa questão profissional, né, tem a questão familiar, que esses trade-offs, as decisões que eu tomaram na vida, me levaram, no início da minha carreira, para o interior de Goiás, onde Uhum. eu conheci minha esposa, sou casado, até hoje tenho um filho maravilhoso, quer dizer, tanto o aspecto profissional quanto o aspecto familiar, eu fui agraciado com tudo isso, né? E tenho uma esposa maravilhosa. Mas voltando à tua pergunta, eu trabalhei um tempo como responsável de marketing na América Latina, nessa grande empresa, na Bayer que eu comentei, e fui convidado a ser expatriado e morar na Argentina, isso no ano de 2016. E no ano de 2016 também era uma decisão importante, porque se vê mudar de país, mudar de cultura, mudar de idioma, né? E foi uma das melhores coisas que ocorreram, tanto para minha família quanto do aspecto profissional também. Uhum. Por quê, Carlão? Porque ali era nós. É como no colégio agrícola, né? Você imagina, Uhum. era eu, minha esposa e meu filho num outro país, enfrentando, sim, alguns desafios, né, de tudo isso que eu comentei, mas no final do dia nós saímos de lá, quando foi em 2019 que eu comentei, nós saímos de lá, assim, muito felizes com essa história que a gente construiu nesses 3 anos. A quantidade de amigos que a gente fez e tem até hoje, pessoas maravilhosas que se encontraram no meio desse caminho. E como lá eu fui responsável pela cultura da soja, né, soja América Latina, tinha muito contato com o Paraguai, tinha muito contato com Bolívia, tinha muito contato com o Uruguai. Isso me deu um enriquecimento profissional fantástico de conhecer como que é o dia a dia disso tudo onde apareceu a Alba no meio do caminho. Hoje, a Alba é uma das principais companhias na Argentina, é uma das top organizações. Uhum. A Alba é uma empresa que ela tem 40 anos, Uhum. ela foi idealizada por o senhor Denis Alba, que continua nativa, inclusive, é uma empresa familiar, majoritariamente familiar, e o senhor Denis Alba foi produtor naquele momento, há 40 anos, um produtor americano, que ele falou, puxa vida, eu quero ter uma solução para mim, uma alternativa para mim. E aí ele começou a fazer investimentos em diferentes países, e um dos países foi a Argentina.
Então, na Argentina, a Alba já tem um pouco mais de tempo, ela comprou uma outra organização lá com plantas e é uma das líderes de mercado. E o que aconteceu em 2019, eu sentei com o presidente da organização, que era naquele momento, e aceitei esse desafio de transformar essa organização aqui no Brasil como uma organização similar ao nível de excelência que nós temos hoje na Argentina, ao nível de competitividade que nós temos na Argentina, entregar a proposta de valor que a companhia tem. E esses investimentos passaram por várias aquisições aqui no Brasil também, e até hoje temos uma planta aqui no Brasil, uma planta que estamos fazendo inúmeros investimentos para tanto na parte de qualidade quanto na parte de formulação, nesse plano de crescimento. A Alba no Brasil tem 5 anos só. Eu comecei em outubro de 2019, aqui em Londrina, então aceitei esse grande desafio de transformar essa organização, e eu estou convencido que é possível fazer isso, porque tenho exemplos de 3 anos que eu passei na Argentina, de quão forte essa companhia é. A gente já deu pistas da nossa conversa aqui, mas o cara que está chegando agora, ele quer saber o que faz a Alba no Brasil, tá certo? E ele falou, ó, eu escutei falar de Bayer, agora nós estamos falando de Alba. Então é o seguinte, eu quero que você fale um pouquinho para nós aí, faz um desenho, quais são os principais produtos. Eu vi que tem fungicida, inseticida, enfim. Me fala um pouquinho, vocês trabalham na área de proteção de cultivos, enfim, quais culturas? Fala um pouquinho mais da Alba aí, fica à vontade aqui, viu, Renato? Obrigado, Carlão. Bom, a Alba, como eu comentei, Carlão, tem 5 anos aqui no Brasil. Hoje, para que você tenha uma ideia, nós temos 35 produtos no nosso portfólio. 35 produtos já no nosso portfólio para oferecer como solução para o agricultor. Nas inúmeras culturas, tá? O grande diferencial que nós temos nós somos o maior produtor de cobre, né? De óxido cloreto de cobre, um dos maiores do mundo, inclusive no segmento de defensivos agrícolas, que é onde a empresa se encaixa. E para que você tenha uma ideia, hoje nós somos líderes no mercado de citricultura, porque o produto chamado Recop, que é o óxido cloreto de cobre, hoje ele é a solução para a convivência de uma das principais doenças na citricultura, que é o cancro cítrico. Então, isso permitiu com que o agricultor hoje, essa solução, pudesse ter essa convivência. É o produto número 1 hoje. Então, baseado nisso e baseado nesse enriquecimento de portfólio que a gente vem tendo, né, nós decidimos aumentar a nossa estrutura, o número de colaboradores. Temos pessoas hoje que fazem a diferença dentro da nossa organização. E decidimos também, Carlão, nos focarmos em algumas culturas onde o nosso portfólio é mais forte. Como você falou, fungicidas. Em café, nós temos uma linha de fungicidas que vai desde o cobre até o flutriafol e outros produtos mais, então nos permite sermos competitivos. O que nós fizemos? Fomos lá e decidimos construir uma regional de negócios, uma regional para atender os clientes dessa região, e estamos nos estruturando e contratando pessoas. Tínhamos uma estrutura de citros, agora estamos investindo no portfólio de cana-de-açúcar. Montamos uma estrutura regional de citros e cana-de-açúcar. Também estamos contratando colaboradores especialistas para atender os nossos canais. Temos regionais linkadas a grandes cultivos, soja, milho e trigo. Temos um portfólio fantástico, né? E posso dizer que hoje a Alba é uma das empresas que tem uma linha excelente para manejo de resistência de ferrugem na soja, porque é necessário dentro do manejo de ferrugem, né, depois de um longo período de uso de produtos de sítio específico, uma das alternativas foi associar produtos de multifuncionalidade, multissítio, para alongar a vida, via de regra, desses fungicidas, que chamamos de multissítio. E hoje nós temos tanto a parte de óxido cloreto de cobre, que é o Reconil, que nós lançamos recentemente, como o clorotalonil. Então, e também hoje, agora incorporamos esse ano mais um fungicida para soja, é uma relação de B2B com uma outra organização, mas
Aqui, a nossa jornada é sempre pensando onde nós podemos agregar a nossa linha de produtos para poder ter uma solução mais robusta para oferecer para agro-revendas, para as revendas e também para os produtores, tá? E o nosso plano de futuro é ter agora, lançar mais produtos, isso via de regra chegar a um total de 50 produtos ao longo dos próximos 5 anos. É claro que existe um processo de life cycle management, que é o manejo do portfólio, né? Alguns saem, outros entram, mas tornar cada vez mais essa linha de produtos mais robusta para estar atendendo, para estar gerando soluções nessas culturas que a gente está se dedicando. Renato, infelizmente, deixa eu te falar, nosso tempo já foi para o beleléu. Eu falei para você que era rapidinho aqui, não custa. O trem passa voando aqui. Trem passa voando. O trem passa voando demais. Deixa eu te falar, para a gente fechar, eu queria que você falasse um pouquinho de conceitualmente falando, né? Porque como é que é navegar num mundo onde a gente tem grandes organizações, grandes corporações, né? Como é que a Alba pretende fazer a diferença aí na vida dos clientes dela, na vida dos agricultores? É até interessante esse posicionamento de vocês, né? De que vocês chamam muito, eu achei bastante interessante, de você ser a sua alternativa. É assim que você como é que fala? É assim que vocês falam com o produtor, né? Então, me fala um pouquinho o que é ser a alternativa para o produtor. Carlão, isso aí é bem simples de traduzir, sabe? De uma maneira bem para que todos compreendam. Então, nós temos essa missão da organização, que é ser a sua alternativa. Para isso, claro, é um trabalho árduo para poder chegar até aí. E sempre com produtos de qualidade. Por isso que o investimento em cima de qualidade é crucial. Tudo que vai para o campo mesmo é devidamente provado, testado antes, para que atenda a essa aspiração que nós temos, tá? Mas, para resumir para você, nós aqui no nosso dia a dia, é uma cadeia de decisões muito curta dentro da organização. Então, nós procuramos ser o mais eficientes possível para poder traduzir tudo isso, trabalhando com excelência operacional, para que no final do dia nós venhamos a entregar isso que a gente está incumbido de fazer. Então, você não vai ver a Alba em grandes eventos investimentos muito pesados, porque no final do dia nós queremos atender um grupo específico de produtores, traduzir tudo isso aí para que no final do dia o agricultor fique satisfeito. É claro que a marca ela é importante, mas nós procuramos ser o mais eficientes possível para entregar tudo isso que a gente aspira a ter. Maravilha. Ô, Renato, deixa eu te falar, eu queria te agradecer imensamente sua presença aqui. Sua história é muito bonita, maravilhosa, eu gostei demais. Dizer para você e para a Alba que o nosso programa está sempre à disposição. O Fala Carlão aqui é lugar, como eu sempre falo, a prateleira de cima passa por aqui. A gente tem o apoio para realizar esse programa da nossa plataforma Agro Revenda, que está vendo, carrega aqui no peito. Então, eu quero agradecer imensamente e pedir para todo mundo que está aí assistindo a gente, que ainda não se inscreveu no nosso canal, viu, Renato? Tem um canal no YouTube chamado Fala Carlão. Se você ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve no Fala Carlão. Tem o nosso canal no Facebook, o Fala Carlão no Facebook, tem mais de 20 mil seguidores. Enfim, tem o nosso programa, se você estiver assistindo a gente no nosso canal, no glorioso canal do Boi aí, 25 milhões de parabólicas aí, TV a cabo, por aí vai. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Muitíssimo obrigado a você que está aqui até agora. Se você, então, não se inscreveu, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, o seu comentário. E sabe aquele sininho que tem aí? Se aperta o sininho lá para você receber e ser notificado desse negócio de uma entrevista tão boa quanto essa com o Renato aqui. Já pensou, eu entrevisto o Renato, você não aperta o sininho, não fica sabendo e perde a entrevista. Não, Renato, perde a entrevista. Renato, obrigado demais pela sua presença aqui, viu? Carlão, muito obrigado mesmo, tá? Muito obrigado, como comecei falando aqui, é uma honra participar do seu canal. Eu comento com vários colegas aqui, quando eu recebi o convite, eu falei, puxa vida, aquele Carlão é muito gente boa, é gente
boa, fica tranquilo, cara, você vai ver. E realmente aqui nesse bate-papo muito tranquilo, e fiquei muito feliz de ter muita coisa que se assemelha entre nós, inclusive como história de vida, tá? Sinal que tem, cara, esse mundo é muito maravilhoso de ter pessoas dessa maneira. Muito obrigado mesmo e boa sorte, sucesso no seu canal aí, tá? E sempre à disposição. Muito obrigado. Eu vejo todo mundo no nosso próximo programa. Valeu, gente!